E aí, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem por aí, não? Espero que todos estejam bem. Deixa eu ver se eu já coloco aqui a minha querida Camila. Camila, vou chamar ela aqui no. E a gente já vai começar. Vamos ver se ela entra aqui. Cá. Oi, Cris. Tudo bem aí, Tudo não? bem aqui e aí? Eu tô te ouvindo um pouquinho longe, mas Tá? vamos ver se. Mas agora tá, acho que tá melhorando. Melhorou? Tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho melhor. O pessoal que tá entrando aí, tá conseguindo ouvir a Camila direitinho? Coloquei um volume maior, vê se melhorou. Tá bom, tá bom. Tá bom? E não estou te vendo ainda, tá? Não, mas eu tô aparecendo Não. aqui pra você. Você tá? Ó, É que estranho, eu não tô vendo a tua imagem aqui pra mim, não. Deixa eu ver. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a Camila? Porque a Camila pra mim não tá aparecendo aqui. eu tô te vendo e me vendo. Que estranho. Será que. Acho que é o meu, cara. Eu acho que é o meu. Pessoal que está entrando na live, primeiro, muito obrigado por vocês estarem entrando, participando aqui com a gente. 19 horas. A gente tinha combinado de começar hoje essa live aqui junto com a Camila. A Camila vai se apresentar, claro, mas é uma oportunidade que a gente tem hoje de conversar novamente com todos que estão entrando. Hoje o nosso papo com a Camila vai ser muito voltado para comunicação e carreira, né? Então a gente convidou a Camila, que já é uma amiga minha já de longa data, para estar dando aqui alguns insights para a gente, né? Então, eu não estou vendo você, cara, mas o pessoal está te vendo, o pessoal está te ouvindo, então bora tocar o barco, tá? Inclusive. Vamos lá então, pessoal, olha só. Essa live ela vai ficar gravada também, tá? Então, só para vocês já saberem, ela sempre, quando a gente termina a live, a gente posta no nosso perfil aqui do Instagram e ela vai ficar disponível para todos aqui, inclusive para alguém que queira depois encaminhar para amigos e tudo mais. Se você tiver amigos que está passando agora por um momento de entrevista, que quer aprimorar na carreira, que quer crescer, já não esquece, já dá um aviãozinho, clica no aviãozinho aqui, já encaminha para o amigo, já encaminha para a família, que a gente vai ter Ai, aqui um papo bem legal. É... Cara, você está me ouvindo bem, né? super bem. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo bem. Dá pra gente conversar Tá. aqui. Pessoal, se vocês conseguem ouvir a Cá, vocês podem comentar, por favor, se vocês estão ouvindo a Camila? Deixa eu ver aqui se eu colocar uma coisa atrás do computador, ele vai melhorar, porque o meu suporte de computador, Ah, ele não tá muito legal. Daí eu mas tô eu, colocando. eu, eu consigo te escutar. Ó, a Amanda comentou que está escutando bem você, tá? Tá tudo mais, tá Então, ótimo o áudio dela. Tá bom. então dá pra gente. Ó, a Beth também comentou que estão ouvindo. Legal. Então vamos seguir, cara. Primeiro para quem está chegando agora, mais uma vez, muito obrigado, né? Meu nome é Cris Vieira, para quem não me conhece, para quem não assistiu a live anterior, eu sou aqui a pessoa que está administrando o canal do Comunica Coach, o perfil do Comunica Coach, e a gente está procurando agora no mês de novembro, começamos em novembro, sempre convidar especialistas para trazer conteúdo para a gente. Hoje a especialista é a Camila Mendes, ela vai se apresentar. E hoje o nosso papo, na live anterior, foi muito de comunicação e empreendedorismo. Hoje o nosso papo vai ser comunicação e carreira. Então, Cá, por favor, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho de você. Tá bem. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cris, por esse convite. Eu adoro Obrigado a fazer live. você. Muito tempo que eu faço, mas eu adoro fazer live, porque eu acho que é uma forma da gente interagir com as pessoas de uma forma muito direta, muito prática, e sempre sai com alguns insights. Bom, vou me apresentar aqui, Claro. começar. Eu venho do mundo corporativo, Cris. Então, atuei em grandes bancos no início da minha carreira, né, como gestora de produtos. Depois passei para empresas de processos, então atuei com empresas de processos na área comercial, e aí o que sempre fortaleceu essa parte da comunicação, que já era algo forte em mim, sempre trabalhar com o comercial ajudou ainda mais. Em 2014 eu passo a atuar só com carreiras. De lá Legal. para cá eu me passei a ser professora, treinadora, também dou processos de coaching, dou processos de consultoria de carreira para recolocação.
E hoje, né, atualmente, atuo numa player do mercado, que é a Produtive. Acho Legal. que quem já está com o meu LinkedIn aí já conseguiu ver um pouquinho disso. Sim. E a gente trabalha ali com processos de recolocação e outplacement. Então, Legal. recolocação é algo primordial em todos esses processos que a gente falou. Né? A comunicação é exatamente o que você falou. Comunicação hoje é que nem português, né? Já não é mais opcional. Você tem que saber, não é mais opcional, certo? opcional, E é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? Principalmente de processos de coaching com liderança. Quando eu tenho, então hoje, por exemplo, 100% dos clientes que me buscaram para serem recolocados, recolocados não, para serem promovidos, eles foram promovidos em até 6 meses. O que a gente trabalhou? Caramba. 100%. O que a Legal. gente trabalhou? Comunicação e posicionamento. Tá? Certo isso. Por quê? Porque a parte técnica eu já aprendi na faculdade. Exatamente. A parte técnica, a minha experiência diária já me trouxe. E a comunicação? E a postura? O pensamento, né? Eu tenho clientes, elas foram promovidas 2 vezes já em 3 anos, galgando cargos globais, só de se comunicar. Nossa. Então, a parte de comunicação, posicionamento, então isso faz muita diferença, com certeza. E para a recolocação, que é o ponto que você trouxe aqui, que é super importante, sim. Muda tudo, né? Então a gente recebe muito cliente, mas como que eu vou falar isso? Então vem tudo quanto é pergunta que você pode imaginar. Vem pergunta, poxa, como eu vou falar porque eu saí da empresa que eu estava? Como que eu vou falar? Como é que eu vou descrever o que eu fazia? Às vezes nem descrever, eu falei, gente, mas descrição é uma coisa mais rápida. Mas, né, as pessoas falam assim, mas não é possível, a pessoa não sabe o quê? Não sabe. Não sabe. Então, por isso que a gente está aqui, né? Não, é exatamente isso. Eu acho que você comentou essa questão da pessoa que foi promovida 2 vezes por causa da comunicação. Antigamente a gente achava que, poxa, eu preciso ter inglês, eu preciso ter informática, tudo isso claro que é necessário, mas se você tiver um conhecimento muito técnico ou um conhecimento bom técnico da tua área, mas você não souber expressar isso, você não souber comunicar, você não souber passar as tuas ideias e vender realmente as tuas ideias, você não consegue crescer. Você não consegue crescer. Isso eu vejo também, cara. Tudo que você falou aí eu vejo no meu dia a dia na empresa, eu vejo no meu dia a dia junto com os clientes e parceiros que eu trabalho também. Você pode ter aquele profissional que é muito bom em contabilidade, em direito, em informática, em TI, um cara que é super programador, mas se essa pessoa não conseguir expressar as ideias dele de forma clara, se essa pessoa não tiver uma postura, uma voz que projete, né, não conseguir ser assertiva e objetiva, realmente não vai, realmente não vai. É mais difícil, né? É muito mais difícil. Eu acho que é por isso que a gente está aqui agora. Só deixando um comentário para o pessoal que está entrando. Primeiro, novamente, obrigado a todos. Estou vendo que tem bastante gente entrando agora. Se vocês quiserem, por favor, já indique essa live para os amigos, para a família. Vai ter muito conteúdo bom de comunicação e carreira. Clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, já manda para os amigos, para o pessoal estar entrando. Ô, cara, deixa eu te perguntar 2 coisas, na verdade. A gente, quando a gente anunciou essa live, começou a chegar alguns directs para mim sobre qual que ia ser o tema, e o pessoal perguntando muito da questão de entrevista, né? A questão da entrevista ainda é um tema que ainda tem um certo mito de como me preparar, como me portar na entrevista. Então, acho que a gente podia até começar o nosso papo aqui com a tua experiência, claro, falando um pouco mais de entrevista em si. A questão da preparação da entrevista, como que você vê isso? Quais são as dicas, você como especialista em carreira, claro que depende muito da área, mas em linhas gerais, dicas para quem está aqui se preparar para uma entrevista. Como que você pode colocar isso para a gente? Legal. Ótima pergunta. Então, assim, Cris, essa palavra é ótima, né? Preparo. Porque eu falo assim, entrevista, você não discute entrevista, você não rebate entrevista, você não retruca entrevista. Você se prepara para ela. Porque a gente nunca vai ir do lado de lá. Mas mais ou menos as perguntas básicas, a gente já sabe o que vai vir. Então, até uma das atividades que nós fazemos na consultoria para recolocação é essa, é preparar a pessoa para a entrevista, é realmente fazer uma simulação. Então, simular, né? Agora, se você não tem uma consultoria, você mesmo pode simular. Você mesmo as possam ser
feitas aí numa entrevista e você pode fazer para você mesmo na frente do espelho, né? Verdade. Verdade. Elas são básicas, tá? Mas eu vou começar antes disso. Tem uma coisa que eu sempre trago para os meus clientes, como eu sou, estudo, né? Sou formada em programação neurolinguística, estudo muito neurociência, então eu trago também algumas ferramentas para que você possa comunicar melhor, né? Quando a gente comunica quando a gente comunica para o nosso cérebro, a informação da nossa boca sai mais fácil. Então, Legal. a coisa que eu sempre falo é: faça um treino na frente do espelho. Uma boa. Treine quem é na frente do espelho. Então, eu já fiz consultoria de imagem para político. Tá. Não sei se vocês já perceberam. Todo político tem as mesmas posturas. Né? É verdade. Então, é verdade. É a mesma postura. Então, assim, os braços cruzados da mesma forma, o braço na cintura é da mesma forma. Sim. Todas as vezes que estão na frente de grandes, de um problema, por exemplo, vamos supor, teve as chuvas aí, né? Tivemos um problema Pode perceber, quando o político chega na hora do problema, ali na árvore caída, o que ele faz? Ele põe a mão na cintura, que é ele que está querendo dizer: eu estou comandando isso aqui, entendeu? Sim. Eu vou organizar, eu vou resolver. Né? E quando você faz essas posturas na frente do espelho, você está comunicando para você mesmo que você pode resolver aquilo, que você tem poder, autoridade, porque esse é o que a gente chama de postura do herói. Então, quando eu entendi. Eu até ouvi um artigo que falava dessa questão da postura do herói, né? Aquela questão da pose da Mulher Maravilha, no caso, diz que aumenta o nosso nível de confiança, né? Muito, porque você está informando para o seu cérebro ali, você está fazendo o quê? Você está se comunicando com o seu cérebro. Antes de você se comunicar com o mundo, né? Então, eu trago sempre a questão de você se comunicar com você mesmo. Então, se comunique com você mesmo. O que você está dizendo para você? Você passou o dia ansioso? Você passou o dia nervoso? Você passou o dia... Eu falo assim, olha, para os meus clientes, vai participar de uma entrevista, tenta fazer no melhor horário que você funciona. Porque tem gente que funciona em horários diferentes, né? Tem gente que funciona mais... É verdade. Qual é o horário que eu mais funciono? Porque naquele horário a minha comunicação vai ser mais assertiva. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Outra coisa, eu tenho que entender quem é a pessoa que vai me entrevistar. Você já procurou essa pessoa no LinkedIn? Porque assim, nós temos com uma fala toda elaborada para uma analista de recrutamento. E assim, nenhum problema. O problema é que ela não tem uma fala tão elaborada para te trazer, ela nem está te esperando isso. Tá? E deixa eu te perguntar uma coisa, até te interrompendo. Você falou da questão de entender com quem que eu vou falar, né? Procurar com quem é a pessoa que eu vou falar, o recrutador, usar o LinkedIn até para isso, né? Uma coisa que eu percebo muito, até na questão fora da entrevista, quando a gente vai falar de comunicação em geral, muita gente não investiga, né, com o público, não investiga com quem vai falar, não investiga a empresa, não entra sequer no site da empresa para saber no detalhe o que a empresa faz, né? Entrar no site da empresa, você tem que saber com que tipo de empresa você está falando, qual que é o perfil dela. Empresa americana, qual que é a cultura de uma empresa americana? Que tipo de conversa eles têm? Qual tipo de comunicação interna eles têm ali? Né? Empresa brasileira de varejo, como é que se comunica com o varejo? Então, assim, isso é super importante. Então, assim, eu tô trazendo os preparos antes de qualquer comunicação. Você percebe que a comunicação depois, ela vai ser muito mais natural depois desse preparo. Sim. Preparos são muito, muito, muito importantes. Aí outra coisa, você ler o seu currículo. Tem gente que vai para uma entrevista e na hora do vamos ver, não bate com o currículo dele. Por quê? O cara... Não, e assim, eu tenho clientes assim, tá? Porque que já aconteceu. Eu instruo o meu cliente, eu falo, olha, teu currículo tem que estar na tua língua. Não é que você tem que decorar, porque é feio decorar currículo. Você não tem que ter o speech da sua vida profissional como se fosse linhas escritas. Claro. Você tem que saber, mas você tem que, pelo menos, se empoderar daquilo que está escrito sobre você. Então, assim... E eu já vi situação, cara. Eu já vi situação que eu entrevistando o candidato, que você perguntava, poxa, mas em que ano você trabalhou na empresa XYZ? E a questão da data não é nem importante, mas os anos diferenciavam em cerca de 4, 5 anos. Então, você não saber a tua história, você não pesquisar na empresa, você não saber com quem você vai falar, é básico hoje, né? Básico. A sua comunicação vai sair muito mais clara quando você fizer essas 3 coisas, né? Que a gente aqui...
Uma outra coisa que eu falo para as pessoas, que a gente estava falando do horário, né? Sim. Veja o horário. Outra, eu já tive casos aqui de gente que falou assim para mim, poxa, Camila, foi entrevista, mas aí assim, na hora do almoço, como eu tô em casa, eu acabei brigando com meu filho, aí minha esposa brigou comigo porque eu briguei com meu filho. Meu, imagina que cabeça essa pessoa tem. É verdade. É verdade. O momento, né? O momento. Qual é o teu momento para fazer aquela entrevista? Às vezes, claro, você não pode escolher, mas se você tiver a opção, né? Por que não? E outra, esse dia não é o dia de você entrar em discussão nenhuma, entendeu? Não É é dia de você verdade. ninguém. Fica É verdade. rua. Um dia, tem gente que já me falou o seguinte, Camila, um dia anterior, porque eu ia até a entrevista, eu peguei e comi muito, olha isso, eu comi demais, e aí eu tive indigestão à noite, não dormi direito por conta da minha indigestão. Uhum. Então, pelo amor de Deus, Sim, não é sim, direito, sim. comida pode fazer com você. São Ô, todas coisas que vai se preparando pro óbvio, né? Kai, uma coisa que sempre chega aqui para mim, né, nas mentorias de comunicação e tudo mais, a questão da ansiedade, né? A questão do nervosismo, a questão de dar aquele frio na barriga, aquele bolo na garganta. Você vê muito candidato que passa por isso, ou seja, antes da entrevista a pessoa está travada, a pessoa não consegue relaxar e ela vai para a entrevista num estado emocional complicado. Aí entra muito aquela questão da postura do poder que você falou, de treinar, mas que outras técnicas que você vê o pessoal usando aí para relaxar, para ir para a entrevista mais calmo, mais O que tranquilo? que eu trago para eles, né? Ter um dia tranquilo, ter uma noite pré-tranquila, fazer todas essas dicas que eu te dei, né? Tá, E ter uma noite tranquila, se alimentar direito no dia, tomar água, legal. respiração antes de entrar. Então, respirar é muito importante para a comunicação, né? Sim, Eu sim. tive uma vez que ele precisava fazer, era a primeira reunião dele, um grupo, acho que de 1.000 pessoas da Tá. equipe, ele precisava falar em ele não sabia respirar. Então, o que a gente Caramba, treinou? A gente treinou. Quando ele aprendeu a respirar, ele entrou no palco numa boa. é Então, às vezes verdade. a respiração pega, sabe? Então, a Sim, sim. respiração. Às vezes eu falo, se a pessoa é religiosa, se ela tem uma religião, ela fazer a oração que é da religião dela, tudo isso vai É, levar ao estado, porque o que você tem que fazer? Você tem que fazer o teu corpo funcionar em sincronia. É isso é que vai te verdade. ansiedade, né? Então, quando você faz o corpo funcionar em sincronia, aí você funciona melhor. Então, todas essas dicas funcionam e você tá a par do que você entrega, É né? O que que você, isso. o que que você entrega? É, é. Sabe uma coisa que eu faço? Eu gosto dessa ideia da respiração. A respiração, eu já vi muita gente. Qual a dica da respiração? Essa dica da respiração, eu vou comentar aqui, a Cá também pode complementar, mas a questão da respiração é a respiração quadrada, né? Você poder inspirar o ar. Geralmente a gente inspira durante 4 segundos, a gente segura esse ar durante 4 segundos, solta, expira e depois volta a fazer isso num ciclo. E esse ciclo, se você repetir essa questão da respiração durante algumas vezes, eu digo pelo menos 5 vezes antes de você entrar numa entrevista, ou antes de você entrar em algum lugar que vai te deixar um pouco ansioso, isso funciona. Sim, porque ali você está arrumando, né? Você está fazendo com que o seu cérebro funcione de acordo com o teu corpo. Exato. Porque muitas vezes não está acontecendo. Então, teu corpo está disfuncional ao teu cérebro. É, Então, ali você é isso. cerebral, É isso. tá? E aí você organiza, equilibra. E você sabe uma coisa que eu faço muito também, assim, isso é muito individual de cada pessoa, como você falou, tem gente que vai pro lado da respiração, tem gente que vai pro lado de ouvir uma música mais tranquila ou de fazer uma oração. Eu geralmente eu faço duas coisas. Eu sou muito apegado a Deus, então eu faço a minha oração, mas eu gosto de entrar no pump. Eu gosto de entrar no pump. Então, eu gosto de ouvir uma música que eu goste, eu gosto de ouvir algo que meu cérebro, como você mesmo comentou, se sinta mais confortável e que me dê energia. Eu gosto de entrar na energia, isso me acalma, mas é muito de pessoa para pessoa, né? Mas sabe o que eu faço também? E essa sua dica é maravilhosa, porque eu recomendo meus clientes a fazerem isso até de uma outra forma. No dia anterior, eu falo para eles assim: é um dia antes, então você vai colocar as músicas que você mais gosta. Por quê? É, A música que a gente mais gosta, normalmente ela tá atrelada a momentos felizes da nossa vida. é isso.
gente coloca músicas que a gente gosta, a gente só vai ter sensação dentro da gente boa, né? Então, por é verdade. então, o que eu estou trazendo para minha mente? Eu estou trazendo informação de alegria, de empoderamento, né? De coisas que eu consegui resolver. E aí eu falo sempre, nesse momento que você estiver ouvindo essas músicas e vierem esses pensamentos bons, deixa vir, fica alegre, fica, sabe, se empodera dele, se empodera dos momentos, tenta refletir os momentos da sua carreira que você mais teve sucesso, que você mais foi elogiado. É verdade. Ô, Caí, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Legal, aí beleza, aí eu me acalmei, vou lá para a entrevista. Até antes de eu entrar nesse assunto, pessoal que está na live, por favor, se tiver pergunta, coloca aqui no chat que a gente vai respondendo. Vamos colocando aqui no bate-papo. Interaja aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta sobre comunicação, sobre entrevista, sobre a questão de carreira, coloca aqui. Agora, Cá, legal, me acalmei, estou aqui estudando a empresa. É boa prática na questão da entrevista, antes da entrevista, eu preparar algumas perguntas para eu fazer para o entrevistador? Isso demonstra preparo e interesse pela vaga? É comum a gente fazer isso? É boa prática? Sim, eu falo assim, ó, a entrevista, ela tá certo que a empresa tá te entrevistando, só que Claro. ela tem que ter uma mão dupla também, né? E se for aquela, hoje em dia não existe mais aquela coisa de só um pergunta e o outro responde. Você pode conversar. Eu falo sempre, leva como uma conversa. É claro que você vai entender como que o entrevistador vai conduzir. Você vai perceber que quer responder muito, se ele tá deixando a pergunta para o final. Então você vai perceber, mas você pode perguntar também, né? Então, por exemplo, no começo da entrevista, se for um entrevistador que está querendo te chamar para entrevista e ele for bem treinado para isso, normalmente ele vai quebrar um gelo. Ele vai perguntar se você demorou para chegar ali, onde você mora, porque ali já são perguntas que ele quer saber. Entendi. Até para entrevista ter perguntas. Então vai perguntar, e aí você pode falar, poxa, ali você pode falar também, né? Poxa, levei um tempo, mas foi bem tranquilo, o tempo tá meio maluco, mas dá para chegar. A minha esposa sempre, né, fala isso, aquilo, então você já mostra ali que você é casado. Então são perguntas. Criar uma empatia, né? Criar uma empatia, evita de fazer. E você mora onde? Você vem todo dia para cá? Você pode perguntar para a pessoa. Então, esse é um começo. E depois, no meio da conversa, também você pode, por exemplo, quando eles perguntarem para você, tá, né, perguntou, normalmente começa com a descrição do histórico, e aí começa a perguntar, mas como você faz um processo XYZ? Você também pode perguntar, e aqui, como é feito? É verdade, é verdade. Ou seja, essa interação de fazer com que seja uma conversa, isso é importante para criar empatia e para que flua mais natural, né? Para que a gente se sinta também até mais à vontade, né? Claro. E aqui, como que funciona isso, Verdade. né? E aqui, quando ela perguntar como que é seu processo, como que é sua gestão, como que você se vê como líder? Tá. E aí depois que você vê, né? E aqui, como que são como é a maioria das lideranças? Como são, Claro. né? Aqui internas, como é que funciona? A pessoa que vai ser meu líder, será que gostaria de uma líder como eu, abaixo dele? Então, assim, é tipo de pergunta que você vai entrosando e que você já vai também entendendo qual que é o clima daquela empresa. Ô, cara, olha só, surgiu uma pergunta interessante aqui, ó, da Adinha Medeiros. Eu estou tentando ler aqui que tá. Olha só. Quando você pede demissão por não ter se adaptado à nova gestão devido à mudança de unidade, né? E aí, você pediu demissão porque você não se adaptou à empresa devido à mudança de uma unidade. O que falar na próxima entrevista? Como que você abre esse jogo? Tem que abrir o jogo? O que você recomenda? Isso acontece bastante, né? Então, assim, a gente tem que entender vários fatores. Tá. Primeiro que não se mente. Pode Exato. ter a resposta de uma forma mais adequada, mas mentir nunca. Isso Nunca, eu falo, né? não minto, os RH se falam. Tá. E eles vão saber mentindo, né? Então traga. É. Olha, por que você saiu, né? Essa pergunta sempre acontece. Por que você saiu ou por que você sairia da empresa que você está? Por que você saiu da empresa que você estava ou por que você sairia? Essa pergunta é uma pergunta básica em todas as entrevistas. Claro. E aí você pode trazer, olha, teve uma mudança de gestão, né? E a gente realmente não estavam a disposição para a gestão do negócio e para a gestão da área não estavam ali sendo coerentes. Tá. Então a gente entendeu por melhor que eu saísse, né? E eu deixei isso bem
e achei melhor minha vida, até não quis esperar ou achar outra coisa para poder sair, eu preferi sair antes disso. Então você pode trazer essa informação, isso é muito comum e diversos cargos, tá? Eu gostei da tua resposta. Eu acho que a questão de não mentir, a questão de ser honesto, porque como você comentou, e eu já vi muito caso de pessoas que, posso nem dizer que estavam mentindo, mas que você percebe que a pessoa está omitindo algum fato, tal, a pessoa vai ficando nervosa, a entrevista vai ficando travada, você percebe no candidato que a pessoa está transpirando, que ela tá com um comportamento diferente. Então, para a pergunta da Adinha, então, abrir o jogo, falar a verdade, né? Falar a verdade de maneira aberta, acho que cria muito mais credibilidade. Agora surgiu uma outra pergunta aqui, com relação a dificuldade que hoje a gente está tendo de arrumar emprego, porque muita empresa pede experiência, e às vezes as pessoas não têm experiência. Eu não sei, eu vou contribuir aqui, e aí você pode complementar. Eu acho que a questão de, às vezes, você não ter a experiência que a empresa está exigindo, se você conseguir dedicar tempo para se preparar, para estudar a empresa, para mostrar força de vontade, para mostrar que você, apesar de não ter experiência, você está com uma vontade tremenda e que você estudou para aquilo, para a empresa, você conhece o que a vaga está precisando. Eu acho que a gente consegue virar um pouco esse jogo, não consegue? O que acontece? O que o mercado compra, né, Cris? A gente tem que ter essas coisas bem claras. Uma coisa é realidade, outra coisa Claro. é consigo conduzir. Então, vamos lá. Tá. O que o mercado compra? O mercado compra de cara experiência. O que está dentro dessa experiência? Então, ele vai olhar os cargos que você já teve. Então, não adianta você ter sido gerente de marketing e você querer, da hora do dia para a noite, achar que você pode atuar na área financeira. A Claro. gente tem que fazer um processo, né? Então, Sim. ele compra experiência. Ele vai olhar cargos que você teve, ele vai olhar as empresas que você trabalhou, porque ele vai entender se o segmento de empresa que você trabalhou é o mesmo da empresa dele, e vai ser fácil você entrar e entender como é que aquela empresa funciona. Ele vai, se você teve gestão de pessoas, porque aí fica mais fácil te dar um cargo de gestão. Ele vai olhar que projetos você participou. Porque se às vezes ele está com um projeto parecido, ele vai falar, poxa, essa pessoa pode contribuir muito. Verdade. Né? Ele vai olhar bem, se você teve crescimento na empresa, porque aí qual a ideia da pessoa quando ela olha aquilo ali? Poxa, se é uma pessoa que cresceu e ficou tempo na empresa, é uma pessoa que normalmente não vai sair da noite pro dia só porque não gostou. Claro. Né? Claro. É uma pessoa que eu posso confiar mais. Então, são essas coisas que a compra. E depois ele vai comprar línguas, não tem como, a gente, né? O inglês aí hoje é um diferencial e o brasileiro não fala inglês. É verdade. A gente tem aí 5% da população brasileira que fala realmente inglês, isso é muito pouco. Sim. E depois... Quantos por cento? 5%. Caramba, 5%? A gente tem Nossa. é muito pouco. Sim. Então, e aí tem um número ali que ele vai olhar depois a formação, né? E aí ele vai começar a olhar a formação. Mas a formação bem, assim, é a última coisa que ele vai olhar para ver se agrega alguma coisa. Porque quando o cara já está também num cargo, a formação já faz tanto tempo que já não faz mais tanta diferença assim. Quis dizer isso. Ah, poxa, pede experiência. Não é que pede experiência. O que eu falo é assim, quando eu estou desempregado e eu preciso de emprego, que é diferente de quero trocar de emprego, quero trocar porque eu quero ganhar mais, porque eu quero um lugar melhor, diferente. Isso é diferente de preciso trabalhar. Estou desempregado. Quando eu preciso de um emprego, o que eu preciso olhar? Ou quando eu quero entrar num lugar, qual foi a minha experiência? Porque não é isso que o mercado compra. Então, assim, qual foi a minha experiência? Onde é que eu entro jogando? Eu sempre falo isso para os clientes. Onde é que você está jogando? Entendi. Onde é que se eu estiver junto com outros 10 participantes no processo, você vai se destacar? Entendi. E frente, é óbvio. Então, essa informação é super importante para você entender que não é que te pedem experiência, eles querem entender se você vai entregar aquilo que eles precisam. Claro. É claro que o mercado esse ano está muito exigente e a gente, assim, coisas que a gente não tinha de... tem que ter trabalhado com o sistema XYZ. É verdade. Sabe? É verdade. É uma forma de eliminar. É isso. Ô, cara, agora deixa eu te perguntar. Uma dúvida que o pessoal
me colocou durante a semana quando a gente estava anunciando a live, né? Foi até a Ana Mesquita que me mandou a pergunta. Não sei se nem se ela está aqui. Ela falou o seguinte, olha, legal, aí eu vou lá para a entrevista, né? Tô ali preparada, e ela estava muito acostumada do entrevistador fazer um bate-bola, ou seja, a pessoa ia fazendo pergunta, ela ia respondendo. E teve um dia que ela travou numa entrevista, quando o entrevistador cumprimentou ela, né? E falou assim, olha, fala para mim da sua carreira. Fala para mim um pouco de você. E ela não sabia por onde começar. Se ela começava pela formação acadêmica, se ela começava pelo emprego mais recente, pelo emprego mais antigo. O que você sugere? Se a gente pega um entrevistador que ele abre a porta e fala assim pra gente, tá, me conta de você. O que você sugere de roteiro para começar? Vamos lá. A primeira coisa que eu sempre falo para os meus clientes pensa que quando alguém te pedir um histórico, quando você fala história, o que vem na tua cabeça? É linear. Então vem uma Sim. linha com anos, né, e com acontecimentos. Uhum. Então traz da mesma forma. Só que você não precisa, vamos supor, você já tem 20 anos de experiência, você não vai focar nos primeiros anos. Sim. Você vai focar. Então eu sempre falo assim, ó, o cérebro do ser humano, ele começa de trás para frente. Tá. Então, toda vez que eu conto uma história, eu peço que você comece do começo. Então, assim, Tá. por mais que você fale, pode começar de onde você quiser, o meu cérebro funciona mais, ele vai pegar o gancho se eu começar do começo. Isso é uma boa dica. Só que onde você vai focar é no final, porque Entendi. é nos dias atrás. Outra coisa que a gente tem que focar o mercado compra muito quais foram os 5 anos de experiência, no máximo ali 10, últimos 5 a 10 anos, tá? Então, essa é a solicitação normalmente que a gente tem. Então, você vai começar o quê? Vai falar do começo. Então, comecei na empresa X no ano tal, ali eu entrei nesse cargo. Se foi uma empresa que teve projetos legais, aí você pode falar, poxa, lá eu fiquei 8 anos, eu tive um crescimento a cada 2 anos, passando para cargo XYZ, participei do projeto, né, que na época foi famoso no Brasil, que foi esse projeto, aquele. Se não foi, passa rápido. Fiquei ali, fui convidado para trabalhar na empresa Z, e aí na empresa Z eu entrei já com um cargo, já passo para coordenador, né, ou então já saí dessa coordenador, fiquei ali mais uns 5 anos. Ali eu não tive crescimento, mas participei de um grande projeto. E aí fui para a empresa Y. E aí ali na empresa Y foi onde eu comecei realmente a me destacar na minha carreira, onde eu comecei grandes entregas, começo a ter minha primeira gestão. Ali eu já tenho uma equipe de pessoas, meus projetos foram esses. Então, tudo isso é importante você trazer. Entendi. E focar Entendi. nas entregas dos últimos projetos, mas sempre trazer ano, seja com o seu currículo na mão, ele tá te ouvindo, ele tá olhando para você às vezes. Então deixa ele fazer essa história na cabeça dele, sabe? Vai fazer mais, vai dar mais força e vai mostrar que você, daquilo que você falou no começo, que você entende da tua carreira, né? É um você. E uma dúvida, uma coisa que a gente sempre... Na verdade, é mais para confirmar com você. Eu sempre sugiro o pessoal, quando faz a mentoria aqui com a gente, quando a gente trabalha com essa parte de comunicação para apresentar algum projeto, enfim, oratória no geral, eu sempre recomendo eles contarem uma história, claro, baseada em fatos reais, sem mentira, da carreira da pessoa ou do que ela vai comunicar, e sempre ajustar a conversa de acordo com a vaga, né? Ou seja... Eu vou procurar contar a minha experiência lá, como você falou, né? Eu até anotei aqui de trás para frente, mas trazendo pontos que se correlacionem para facilitar o trabalho do entrevistador, não é isso? O entrevistador tem que perceber o seguinte: poxa, ele está me contando coisas, ele está me facilitando a minha vida, porque ele está me contando coisas que têm a ver com a vaga que ele está aplicando, não é isso? Perfeito, Cris, é exatamente isso. Tem esse ponto, né? De você porque se você fez aquele trabalho antes de entender quem é a empresa, qual que é a vaga, qual que é a oportunidade, quem está te entrevistando, você vai trazer uma comunicação muito mais certa ali. É verdade. É verdade, é verdade. Porque a pior coisa que tem é se dificultar o trabalho do entrevistador. Quando ele começa a querer esmiuçar muito porque ele não está entendendo, você está dificiltando a vida dele. Aí começa a travar muita conversa, aí né? Ele não vai, entendeu? E você, na verdade, qual que é o segredo da comunicação, né, Cris? O segredo da comunicação é você entender que não é o que você fala, é o que o outro entende. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu tenho que eu sou responsável por esse entendimento da outra pessoa, né?
Eu sou responsável. Pelo entendimento É. dela, exatamente. Ô, Caio, e uma outra dúvida que o pessoal sempre traz, assim, né? Tanto mulher como homem. Ou seja, eu tô ali chegando para a entrevista, meu semblante, né? Às vezes as pessoas chegam com semblante cerrado, cara fechada, um aspecto mais sério. Outras pessoas preferem sorrir, outras pessoas preferem chegar com uma expressão um pouco mais leve. O que você vê por aí como prática para facilitar a conversa da entrevista? Cris, você sabe quem são considerados, qual é o povo considerado o povo mais simpático do mundo? Não. São os tailandeses. Tailandeses? Por quê? Porque os tailandeses, eles sorriem pra tudo. Que legal, tô até anotando aqui. Tailandês, olha que legal. Então, o que Eu não acontece? sabia. Eu aprendi isso quando eu fui para Tailândia, eu estudei. Toda vez que eu vou para algum lugar, eu estudo muito sobre o lugar, né? Tá. E eu estudei muito a Tailândia antes de ir para lá, que era um sonho da minha vida. Uhum. E eles são pessoas, inclusive, olha que engraçado, eu usava os videozinhos deles de comunicação e simpatia nos meus cursos. Olha Caramba, que legal. considerados, né, o povo mais simpático do mundo. Eles são muito sorridentes, eles são muito alegres, e eu estive lá e pude confirmar que eles são mesmo. E o sorriso, Cris, é tudo na vida Ele de um. abre, né? Não é É verdade. um sorriso é diferente de gargalhar. É, Então, assim, é. ele ganha uma vida, ele ganha pessoa, sabe? A coisa mais gostosa que tem é você ver alguém sorrir para você, indifere de quem é essa pessoa, entendeu? O sorriso diz muito, o sorriso comunica, né? Tem aquela, concordo. não sei se você vai se lembrar do filme Comer, Rezar e Amar, que é aquele rapaz, ele é de Bali, né? Ele não é esqueci o nome, ele é um mentor ali, não lembro qual é o nome dele. Ele fala para sorria sorria com a boca, sorria com os olhos, sorria com o fígado. Então, eu lembro disso, é verdade. E isso até me... Não, é o que você falou, o sorriso, ele traz uma empatia, ele quebra qualquer resistência da outra pessoa logo no início, não é? Maravilhoso. E outra coisa que eu vejo muito é a questão, se você aliar um sorriso, né? Se você unir o sorriso com uma postura aberta, né? Com ereta, aberta, né? Não chegar, eu vou até dar um exemplo que eu já vi muito de pessoas chegando na entrevista com uma bolsa ou com uma mochila e a pessoa fica assim, né? Você sabe que eu fiz um curso uma vez sobre porque muitas vezes, né? Eu fiz alguns cursos nesse sentido, da parte de postura, imagem, né? E porque muitas vezes, e aí eu não quero entrar em nenhum tema polêmico, tá? A gente só vai trazer informação, porque muitas vezes o homem, ele às vezes constrói e cria mais espaço do que a mulher em alguns lugares, né? O homem, ele não tem espaço para ele. Pode prestar atenção. Quando o homem chega para uma reunião, ele senta numa mesa, coloca o terno na outra e a mala na outra. Ele se espalha, ele senta de qualquer assim, ele senta às vezes com as pernas até um pouco abertas. Ele às vezes se esparrama na cadeira. Ele se esparrama, né? Se esparrama. O homem, ele tem essa prática de se esparramar. Claro que não todo momento, mas quando ele se sente à vontade, ele se esparrama. A mulher, toda vez que ela vai num lugar, pode perceber. Se eu for num restaurante e falar, a senhora não quer dar bolsa? Não, eu fico com ela aqui no meu colo mesmo. É verdade. É verdade. Então, a gente tem essa formação do se guardar, do se fechar, né? E expande. E não... Sabe o que aconteceu a partir daquele dia? Cris, nunca mais eu sentei com uma bolsa no colo. Nunca mais. Mas a gente aprende, né? Assim, eu sento a primeira... Claro. Poxa, Camila, mas se não tiver lugar para as pessoas sentarem, né? Porque, como eu falo para as pessoas, bolsa de mulher senta assim. Sim. Ela tem que ter um espaço para ela. Então, Sim. ela vai ter que sentar em algum lugar. O que eu faço? Eu coloco a bolsa, é bom colocar
chão, mas eu coloco a bolsa no chão. Em cima do Tá meu colo, certo. não. Porque eu tô É ali verdade. para participar, para contribuir, para expandir. Eu não posso ter uma bolsa ficando em cima do meu colo, entendeu? Nada Então, nunca que te nada trave, que me né? trave, exatamente. É. E calma, outra coisa que a gente. Eu mesmo não sei responder isso também, tá? E aí eu vou querer a tua dica. Na entrevista, legal, você contou da tua história, você falou, você adotou o sorrisão, o carão, postura aberta e ereta, legal, tá fazendo ali todo aquele negócio. Aí o entrevistador vem com aquela pergunta que muita gente trava, eu mesmo já travei várias vezes. Me fala os seus pontos fortes, seus pontos fracos, me fala o que você tem de defeito. Não tem esse tipo de pergunta que às vezes. E quem te responde, né? A gente responde a verdade. Só que o que acontece? Por que a gente trava? Porque, infelizmente, Cris, o ser humano não aprendeu a se conhecer. É verdade. Você vai, É, você aprende todos os temas da vida, menos sobre você. Você, é isso. você fala de todas as pessoas, menos de você. É isso mesmo. Você pode perceber, assim, quando as pessoas falam fazer. Assim, hoje terapia é uma coisa natural, mas eu ainda tenho muitos clientes que têm resistência à terapia. Mas É muitos, verdade. poucos, muitos, Porque a pessoa né? E não não quer se conhecer, não quer se abrir, se sente vulnerável, né? gente vulnerável, exatamente. Então, assim, e eu não preciso fazer uma terapia para me conhecer, eu posso fazer um processo, Claro. né? E, infelizmente, o nome coaching ficou um nome clichê no mercado, Ficou. infelizmente. Ficou. Sofre com isso, mas um processo de coaching bem feito, ele vai conseguir te trazer essas informações. Sim. E ali, o que eu sempre falo, né? Uma boa entrevista, ela não vai vir mais com essa pergunta dessa forma, tá? Ela vai vir mais ou menos assim, ó. Vou te dar uma dica. Ele vai falar, qual foi o principal projeto que você participou na tua carreira? Qual foi o desafiador? Quais foram os pontos principais, as competências principais do Cris que se destacaram nesse projeto? Legal. Por que ele deu certo? Tá? Legal. Ou entrevista, uma entrevista elaborada, ela vai trazer essa pergunta dessa forma. Tá, entendi. E aí tem que se preparar para ela. O problema é que as pessoas sabem que sempre vai cair e as pessoas não param para pensar o que eu faço bem? Caramba, todo mundo tem coisas que faz bem. E tem gente que não tem coisa que não faz bem. Eu, por exemplo, eu sou ótima na criação, na relação com as pessoas, mas eu sou péssima com processos, Cris. Eu sei. Eu aprendi, assim, eu aprendi na raça. A empresa que eu trabalho hoje tem processo para tudo. Nossa, vira e mexe, eu falo, ai, gente, desculpa, não fiz, espera aí que eu vou arrumar, já entendeu? Então, assim, eu sei que é um gap meu e que é um desafio diário meu trabalhar com processo. Claro. E essa dica que você deu aí de que mudou a pergunta, né? Porque, e é verdade, antigamente as pessoas perguntavam, me fala um ponto forte, um ponto fraco, me fala um defeito ou uma qualidade. Não se pergunta mais isso. E até legal a maneira que você colocou de me fale do último projeto, o que você se destacou nas suas habilidades, né? O que você precisa melhorar. Porque quando você muda a pergunta e vai para esse caminho que você acabou de falar, você evita que a pessoa fale assim, o meu defeito é que eu sou perfeccionista. Não tinha muito isso? Nossa, socorro. Eu sou perfeccionista, não é? Perfeccionista, organizado, né? Isso pode ser. Eu sou sincero demais. Então, não é dessa forma que te traz, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre trago para as pessoas é que não existe defeito, existe características. Sim. E tem competência. Eu tenho ou não tenho. Então, como eu disse aqui, eu sou ótima com relação com pessoas, eu sou ótima em comunicação, eu sou ótima em trazer aprendizado, em passar informação, em olhar o negócio como um todo. Agora, na hora de fazer o processo funcionar, eu até vou, mas se deixar, eu reinvento o processo todo dia. Todo dia eu reinvento o processo de uma forma diferente. Vira e mexe, outro dia, é verdade, outro dia a minha diretora falou, Camila, não pode fazer isso não tá no processo. A criatividade aflora, né? Aflora. Aí eu, não, tudo bem, não vou fazer. Eu sei que não posso fazer, tá bom, não posso fazer isso. Porque querendo trazer melhoria.
melhoria, claro, mas tem essa... Então, assim, todo mundo tem o que a gente chama, e a gente também é uma outra forma de trazer esse ponto para a entrevista, quando é uma entrevista bem elaborada, uma entrevista bem feita, ela vai trazer qual é o teu ponto crítico. Sim. Porque não existe mais, a gente, né, tem batido muito nesse ponto do não Claro. defeito, né? Claro. Qual é o ponto crítico e o que você tem feito para melhorar? Então, isso aí. nós temos... Desculpa até te interromper. Isso que você falou agora é fundamental. O que você tem feito para melhorar? Não é simplesmente falar o ponto, mas qual que é a ação? Qual que é a tua atitude para sair da zona de conforto ou para melhorar aquele ponto, não é isso? Lógico, mostra. Então, por exemplo, hoje o meu ponto crítico é processo. Eu trabalho, juro por Deus, quando eu fui convidada para trabalhar nessa empresa, uma das coisas que eu fiquei mais feliz é porque eu sabia que eu ia ter que aprender a trabalhar com processo. Assume que você tem algo que você sabe que você tem que arrumar. Então, todos os dias eu começo a trabalhar e falar, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso da melhor forma? Eu tenho que fazer isso funcionar do melhor jeito possível. Então, eu encontrei uma forma, né? Eu peguei uma... eu trabalho numa empresa que me traz isso diariamente e eu levo isso como desafio meu diário mesmo, tá? Isso é muito bom. Você pode ter, por exemplo, competências técnicas. Por exemplo, não ter inglês, né? É um ponto crítico para muitos colaboradores. E o que ele está fazendo? O que ele está, né? Onde que ele está indo? Tô estudando todo, mas estou estudando mesmo? Ou só estou falando que eu voltei a estudar, né? Sim, então, sim. Eu trabalho com, eu nunca, assim, esse projeto foi um projeto lindo. Eu fiz com um cliente que é um gerente de supply chain queridíssimo. Ele é um menino, ele é jovem, ele tem 33 anos, ele já tinha um cargo, trabalhou em grandes empresas, só que brasileiras. Ele nunca fez. Só que a área de supply no Brasil, o requisito obrigatório dela é o inglês. Entendi. Não é opcional, né? Tem que ter, né? Então, assim, ele nunca tinha trabalhado numa empresa maior, não é que ela não é maior, elas eram empresas grandes, porém, todas empresas brasileiras com gestão brasileira. Entendi. Então, nunca precisou, né, do inglês, porque ele não tem a parte de exportação e importação também, então aquilo não era requisito obrigatório. Ele falou, Camila, eu tenho intermediário quando a gente precisa atuar na importação, exportação ali pontual, mas não é o meu forte. Entendi. O que eu falei para ele? É requisito, né? A partir de agora. O que a gente vai fazer? Eu falei, qual que é o seu ponto crítico quando você olha para você? Ele falou, não, é o inglês e é o inglês. Eu falei, o que você vai fazer a partir de agora? Cris, esse menino ele fez. Eu nunca me esqueço. Ele começou a fazer um projeto até antes, porque ele já sabia que talvez ele fosse ser demitido. Ele foi demitido em março para abril, alguma coisa assim. Caramba! Em abril, junho abril e junho, ele fez 2 meses, 4 horas de inglês por dia. Caraca! E eu falei para ele, se você puder, vá para fora, aproveita que você não está trabalhando, faz um curso. Ele foi? Você não vai acreditar, ele não tinha nem passaporte. Meu Deus do céu! Ele se inscreveu num curso na Inglaterra, foi para a Inglaterra, fez um curso de 1 mês lá, intensivão, procurou falando com brasileiros, pois ele de lá fez 2 entrevistas em inglês e voltou empregado. Olha isso, que legal essa história. Cara, ele focou realmente naquilo que é um gap dele. Todo mundo tem eu. Agora, o que você está fazendo para tirar esse gap da frente? Mas deixa eu até te perguntar uma coisa. Eu acho que talvez, o gatilho foi a tua puxada de orelha, a tua chamada para a realidade dele, né? Quando o cara ele já sabia, claro, que o inglês é importante, né? Ele já sabia que o inglês talvez fosse algo. Mas acho que quando você perguntou para ele, o que você está fazendo para mudar essa situação? Exato. Eu acho que isso aí foi o gatilho que acendeu ele, não foi não? Pode ser que sim, porque tem gente também que a gente pergunta e a pessoa não faz nada, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você chamou ele na realidade, ele falou assim, olha, e aí? Vai sair do sofá para mudar essa situação ou vai ficar vivendo a mesma coisa para a vida inteira, não é isso? Acho que aí ele acordou. E cada um tem um ponto, né, Cris? Então, quando a gente fala de crítico, é bom a gente saber que todo mundo tem. Todo mundo tem. E qual que é o teu?
está fazendo. É, Tanto assim, eu estou falando, o ponto crítico do inglês é um ponto crítico técnico, né? Não é nem claro. um ponto comportamental. O processo já é comportamental. Aí, o que a gente tem? Outras pessoas também, por exemplo, estudaram, fizeram faculdade e nunca mais estudaram. É verdade. É verdade. Parou de Eu desenvolver, vou te né? falar, a pessoa cresceu profissionalmente, chegou a cargo de diretor, mas nunca mais Hum. estudou. Então, ali tem um gap técnico, entendeu? A pessoa precisa voltar a estudar, precisa se atualizar. Não tem como a gente não se Você atualizar. você sabe que eu também me encaixo aí, tá? Eu vou fazer o meia-culpa aqui também. E para todos que estão ouvindo, eu tô declarando aqui uma coisa que eu tive que aprender a melhorar do meu lado. Eu tinha parado também de ler, eu tinha parado de estudar, eu tinha parado de tentar ampliar meu repertório de informações, seja para uma entrevista, ou seja para qualquer tipo de tema. E eu decidi, em 2023, na virada de 2022 para 2023, que eu ia mudar essa situação, que eu ia ampliar minha rede de conhecimento, que eu ia fazer mais networking, que eu ia começar a ler livro, né? Ler livro em papel, não sei se está ali, ó, tá ali atrás, não é só para segurar objeto, não, mas comecei a ler, e é muito do que você falou, não parar de estudar, não parar de se desenvolver. Isso faz parte não do profissional, mas do ser humano hoje, né? Você estagnar é tão ruim. Nossa, é péssimo. Estagnar é péssimo. E não tem jeito, tá? Isso não é. Vamos lá. Eu sempre falo para as pessoas: não se culpe por isso. A vida É, nos. Isso é natural. É natural do ser humano. Primeiro, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele sempre vai levar a gente a fazer a coisa que for mais confortável. é Então, não verdade, saia da minha zona de. é verdade. E aí, o É, que acontece? A vida tá muito corrida. Não tem como a é, gente negar. A vida passa mais rápido. Porque antigamente a gente só trabalhava, estudava e ia para casa. E aí, depois a pessoa parava de estudar, ela casava, então ela tinha que casar e ir para casa e os filhos. Hoje, você chega em casa, primeiro que você já não para mais às 6 horas de trabalhar. A maioria das sim, pessoas sim, para às 7, para depois às 8, muitos sim, param 9, 10 horas da noite. O cara verdade. chega em casa, ainda tem a família para olhar, ainda tem que comer, ainda tem às vezes que estudar, ainda tem que se atualizar, né? No outro dia, hoje em dia, graças a Deus, isso é uma parte boa. A maioria das pessoas incluíram a academia na rotina, isso é muito Amém, legal. Mas é uma atividade verdade. que a gente tem que aprender a conduzir, colocar como disciplina e rotina. Então, assim, Sim, muitas informações diárias que nós temos que lidar diariamente ali, e aí a gente acaba deixando, às vezes, essa parte, né, do estudo, do aprendizado, do networking para depois. é, Então, isso é muito natural acontecer. É claro que eu, depois que eu passei a trabalhar com carreira, em um ano eu cheguei a fazer 9 cursos. 9 cursos em um ano. Um ano. Eu Caramba. sou uma pessoa que amava fazer Tá, curso. Aí um dia, tá. é até uma coisa que é muito engraçado, né? Porque o inverso também é verdadeiro, Cris. Olha que legal. Outra história. Um cliente meu, Hum, ele é auditor e ele é sensacional. Eu falo que ele é fora da curva. Sabe aquelas pessoas que você fala, meu, cara, ele tem mestrado fora do país, ele tem sei. doutorado, ele tem certificações necessárias. E ele, assim, ele tem 43 anos hoje e ele assim, estagnou ali num cargo de gerente. Não é que ele estagnou. Tá. O que eu falei para ele? Eu falei assim, então, a partir de hoje você não estuda mais. Se eu tiver em um curso, eu não quero mais te ver. Aí ele, tá louco. Aí ele assustou na hora, né? Por quê? Porque ele estuda tanto. Eu falei assim, você acha que quem estuda tem tempo para virar diretor? É verdade, é verdade. Olha, entendeu? Ele engancha um no outro. Ele tem, É. se eu não me engano, ele tem 2 doutorados. Nossa senhora. Tem 2 mestrados, um doutorado, tudo enganchadinho no outro. Eu falei, cara, é Caramba. assim, você sair depois das 6h30 para você tem que estudar. É, Ele, não, é 5. verdade. Você vai ter tempo para virar diretor quando? Porque você tá É, ali livre, você não tá olhando como você vai fazer aquele negócio dar certo. Você vai estar pensando como é que você vai estar estudando para entregar seu projeto. Ele falou, poxa, é é verdade. verdade. É Isso. verdade. Então, assim, o também tem isso. E aí era o que eu ia falar, que aí uma vez olharam para mim e falaram assim, para de estudar, começa a colocar em ação, porque tem muito conhecimento aí. Coloca na Então, prática, né? Vai pra prática, não é isso? a prática também Ô, traz.
Ô, Cá, a gente já está acabando aqui a nossa live e tá um papo super gostoso, mas eu queria te fazer uma outra pergunta com relação à entrevista, até para conciliar. Fechando a live, fechando a entrevista. Legal, aí você está lá na entrevista, você passou por todo o teu histórico, você criou aquela relação legal com o entrevistador, está indo super bem, e aí chegou o momento de fechar. É, eu já vi casos onde o entrevistador fala assim para a pessoa: olha, por que que você é a pessoa para a vaga? Por que que nós temos que te contratar? Ou outra pergunta que eu já vi muito também você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Nesses casos onde se dá essa abertura, o que que você recomenda? Você recomenda que a pessoa faça uma abordagem é, de resumir, olha, eu sou a pessoa para vaga por causa do ponto um, ponto 2, ponto 3. Como que você vê isso daí no dia a dia de carreira que você lida bastante? Tá. Bom, eu sempre trago, quando eu trago essa pergunta, né, por que você seria a pessoa por que que eu contrataria você, ou por que você seria a pessoa que eu contrataria agora? Primeiro é você ter consciência, aquilo que a gente falou desde o começo, você ter consciência das suas entregas, é o mínimo que você pode ter, né? Tá. Poxa, pelo que a gente falou aqui até agora, pelo que eu entendi da oportunidade, você precisa de uma pessoa que vai fazer isso, isso e isso. E isso eu consigo chegar entregando para você. É, Legal, e legal, legal. não chegar entregando. Olha, eu entendi Tá. que você tem essa necessidade e eu acredito que com essas competências que eu tenho, que eu te passei aqui, eu posso contribuir demais. E eu tenho certeza que eu vou contribuir, que eu vou fazer Ó, acontecer. pausa aí. Você falou uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que trabalham aqui de mentoria de comunicação e oratória. Usar palavras que tragam credibilidade. Ao invés de falar, eu acho, eu acho que eu sou a pessoa, eu acho que eu tenho uma característica. Eu acho não, é o que você acabou de falar. Eu tenho certeza que a minha habilidade vai agregar demais para o ponto um, ponto 2, ponto 3 dessa vaga que eu entendi que vocês estão buscando. Já traz uma outra percepção, né? Sabe o que eu falo? Você não acha... O que você perdeu para você achar? Eu É verdade, é verdade. perdi, entendeu? Então, É, viver perdido para achar. Traga é, certeza é. mais do entrega, do que você vai fazer. Mostra para ele, ó, tá aqui, eu vou fazer, né? A fala também, lembra que a gente falou que nós falamos primeiro com o nosso cérebro? Quando eu falo, Sim, sim. pode ter certeza que eu vou te entregar isso. É. Ninguém gosta de dúvida, né? Ô, Cris, você vai entregar. É, Não há dúvida não nem para o outro, nem para você. é Eu tenho certeza, verdade. pode me dar É, que eu ver- vou fazer. é verdade, é verdade. Agora, É verdade. Não, muito bom. essa última pergunta que você falou, que eu tem alguma dúvida? Eu sempre Sim, falo, aproveita, pergunta tudo, né? tá. Então, quais são os próximos passos dessa entrevista? Isso é Ah, bom. agora o diretor. Quem é o diretor da área? Hum, Né? Qual é o nome? uhum, Você pode me passar o nome dele? Se aqui a gente tem uma interação maior ou não? uhum. Para quando ser esse, né? Os Entendi. próximos uma coisa que eu sempre falo pergunta como que funciona dentro do que você ouviu, né, da nossa conversa. Você entende que o meu perfil é aderente à oportunidade que vocês querem? Isso é Está legal, aderente? hein? Essa pergunta é legal. Você tem, porque você devolve para a pessoa. Pode ser que ela não saiba responder, É, tá? É porque talvez é. coisa ali. Mas você vai perguntar, você entende que tem aderência com o que você está procurando? Você entende que tem algum ponto que não seria o que vocês queriam, ou que está faltando, né? Porque aí você Sim, já sim. sabe que ali não é para você, tá tudo bem. E ali a pessoa pode soltar alguma informação que também te traga algum indício de como vai ser o resto do processo, se você ali conseguiu atender o que eles estavam buscando. Ali pode soltar alguma informação que te ajude também, né? Alguma informação que te ajude. Se for, eu falo assim, ó, se for uma recrutadora, um recrutador bem preparado, ele vai, ele não vai ter medo de te falar alguma informação, Claro, tá? claro, claro. Assim, se ele for um bom recrutador, ele não vai ter medo de te falar, olha, sim, acredito que sim. O único ponto que eu vejo, isso já aconteceu comigo, tá? O único ponto que eu vejo aqui é que estão precisando de uma pessoa que entre trabalhando com o sistema X, e você me disse que você nunca trabalhou, então esse é o Entendi. único. Mas o perfil em como um todo tá ok. A gente Não, volta a se legal. Sim, quais são os próximos passos? Outra pergunta que é muito legal a gente fazer, e aí já não é mais com o recrutador, já é com o dono da vaga que a gente fala, que Tá. seria o gestor da área. Quer entender com ele o que está acontecendo
acontecendo com a tua área? O que você está buscando? Qual é o perfil de profissional que você está precisando aqui? E assim, entender qual que é a cultura da... E aí, essa parte da cultura, você pode até perguntar para o recrutador qual que é a cultura da empresa, né? Qual é o tipo de que vocês têm? E para ele também, qual é a cultura e por que saiu o gestor anterior? Entendi. Entendi. Porque isso também pode te alimentar com informações até para a próxima entrevista, caso ela ocorra, né? Então, você está pegando informações para te preparar e para ter um discurso, para você alinhar com a expectativa. Isso tudo vai te ajudar na próxima etapa do processo, né? Entender também que é o que eu falo, a entrevista pode ser só da empresa para você, tem que ser de você para bem, porque uma coisa é, nossa, eu tô desesperado, preciso do emprego. Outra coisa, eu vou aceitar qualquer emprego e daqui um mês eu tô infeliz. Vira e mexe de... Ah, Camila, eu vim, mas eu não tô gostando. Quero voltar a olhar mercado de novo. Pô, tem 3 meses que você tá aí. Quando eu sempre falo isso, analise bem onde você vai entrar. A não ser que você não possa dar. A não ser que seja uma casa de necessidade, analisa, sabe? Porque você queima a tua carreira quando você sai com menos de um ano de empresa. É verdade. Você que suja um pouco a tua experiência ali, né? Então, assim, olha bem. É lógico, a não ser que venha, né? Que nem eu tava mais cedo com cliente e ela estava falando que uma grande empresa está fazendo a proposta para ela lá, eu aceito ou não aceito, porque eu acho que talvez tenha uma empresa maior. Eu falei, olha, eu também acho que a maior possa te procurar, mas quanto tempo vai levar? Eu prefiro levar trabalhando, né? E aí eu vou vendo, porque às vezes eu posso gostar dessa oportunidade que está me aparecendo, ou você vai ficar aí um ano esperando, né? É verdade. Cara, precisamos encerrar. O papo foi muito gostoso. Acho que o pessoal aqui gostou, pelo que eu tô vendo. Pessoal, se vocês gostaram, coloca aqui um comentário, se vocês curtiram. Cara, eu anotei um monte de coisa aqui que para mim foi novidade, de muito insight que você trouxe, essa questão das perguntas, de como se comportar, de fazer essa interação com o recrutador, de estabelecer uma comunicação ali com empatia. Então, eu só tenho que te agradecer e eu espero que todo mundo que participou aqui tenha gostado também. Então, Cá, de novo, muito, muito, muito obrigado. E repete aqui pro pessoal, Cá, o teu LinkedIn, pro pessoal te achar. O meu LinkedIn é Camila Mendes, com 2 S no final. Com 2 S no final, né? Isso. Então tá bom, Cá. Então, de novo, muito, muito, muito obrigado por tudo que você trouxe aqui. O pessoal tá curtindo aqui bastante. Então, vamos preparar para a próxima e espero te convidar de novo, viu? Obrigada, eu também. Espero o próximo convite, então. Eu que agradeço. Beijo, Cá. Beijo, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, até mais.